여러분 안녕하세요. 오늘은 우리 교회가 해마다 한 해를 마무리하면서 함께 모여서 즐거운 시간을 가졌던 주사랑 축제의 날입니다. 그런데 아쉽게도 금년에는 코로나로 인해서 저희가 그런 시간들을 가질 수 없게 되었습니다. 그냥 지나가기는 너무 아쉬워서 그동안 교회에서 했던 사역과 그리고 축제를 영상으로 편집해서 지난 시간을 돌아보고 또 교회를 생각해보는 시간을 가지려고 합니다. 영상을 통하여서 여러분의 소중한 추억을 되새겨 보시기를 바랍니다. 여러분 금년 한 해 동안에 정말 수고 많이 하셨습니다. 아직도 우리 공동체 안에는 경제적으로 혹은 여러 문제들로 힘들어 하시는 분들이 계십니다. 기도를 통해서 말씀을 통해서 위로를 받고 힘을 얻을 수 있기를 바라고 포호 목회가 준비한 이 영상이 정말 여러분에게 조금이라도 위로가 되었으면 합니다. 이제 얼마 남지 않은 2020년 한 해를 여러분 마무리를 잘 하시기를 바랍니다. Vamos orar. Oremos. Deus Pai, esse ano foi bem diferente. E esse Natal está sendo diferente para a nossa comunidade. Diferente na forma, mas igual na essência. Estamos em diferentes lugares, mas com uma mente e um coração. Que esse tempo seja um momento onde vamos recordar, relembrar, não somente o nascimento de Cristo, mas em Cristo, o nascimento de um povo, de um reino, onde Cristo é a cabeça. Então, por favor, Senhor, nos faz lembrar dessa essência e que através desse momento brotem os mais belos sentimentos e lembranças nas pessoas que estarão assistindo. E assistindo tenham experiências de comunhão, experiência viva de que o Senhor está vivo sim em cada um de nós. E assim, que a nossa esperança, que o nosso amor, nossa fé que temos em Cristo, nos tome e nos encha nesse dia tão especial. Muito obrigado pela vida que temos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Esther, qual que é o momento do festival que você mais espera? Ai, Ani, o momento que eu mais espero é quando as criancinhas estão apresentando. Acho tão bonitinho. Ah, eu também acho. Eu lembro ainda da época do Davi, sabe? Quando era pequenininho, fazia YouTube. Vamos ver de novo? Vamos!
Bom dia, boa tarde, boa noite, tio Zará. Tudo bem com vocês? Aqui é o Mika Jondô falando com vocês. Eu vim falar das nossas crianças, do Yutibu e Inhambu. Lembro que sempre, mais ou menos no mês de setembro e início de outubro, começávamos a treinar. Nossa igreja, por ser pequeno, né, que a gente dividia todas as turmas, desde o Yutibu até o Inhambu, né, em várias salas, vários lugares, na cozinha, no refeitório, na sala do Moxanim, e a gente gravava. E os professores, né, tinham um sugou muito grande, porque era muito difícil treinar. E a gente ficava muito preocupado no dia do festival se ia dar certo. Mas no final sempre dava certo, sempre as crianças se entregavam na apresentação. E eu lembro de vários festivais, principalmente das crianças apresentando aqui na igreja. Vamos assistir junto, né, alguma apresentação das nossas igrejas, das nossas crianças. Tchau!
대신 구원의 방주 진실하신 하나님 아들을 주셨네 죄악에서 건지신 독생자 예수 새 것이 되었노라 이 구원의 은혜 내 안에 넘치네 오라 새 것이 되었노라 이 구원의 기쁨 넘치네 Uma das características mais marcantes da nossa igreja é que a nossa igreja, a Igreja Chuzará, é um lugar cheio de crianças e de adolescentes. E é um dia que a gente vê muito isso, é no dia do nosso festival. É criança, adolescente, todo mundo correndo. Cadê a minha camiseta? Cadê a minha chuquinha? Cadê não sei o quê? E o Combo Pan não tá fora disso. Nos últimos anos, a gente tem parodiado músicas, a gente estava pré-gravando, né? Fazendo uma sessão estúdio. E a gente estava apresentando. Como a gente se reúne durante a semana, a gente tem a coreografia que a gente treina antes, mas na hora a gente fica tenso, mas na hora, no dia, tudo dá muito certo. Esse ano, infelizmente, nós estamos distantes, mas espero que vocês, todos nós, vendo essas imagens, esses vídeos, que a gente possa se lembrar que estamos distantes sim, fisicamente, mas que o nosso coração está junto, mais uma vez nesse Natal, nessa família Chuzará. 혼자라는 생각이 들지 않게 그가 너의 손잡아주네. Bom, o que eu lembro do festival foi quando eu fui professor do J-Team, mais o pessoal do Conumbu. Eu me lembro porque foi
o momento que eu fui responsável por eles, então eu tive mais contato e acabei vendo que cada um estava ensaiando, e com isso eu acabei tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais eles, né? E no final, através dos treinos, dos ensaios, a gente conseguiu fazer uma coisa bem legal e isso ficou bem marcado para mim. 희망이 사라질 때 사랑이 내려올 날 그는 우리와 함께 계신 주님 어둠을 밝히시고 죽음을 이기셨네 그는 우리를 구원하신 예수 그와 우리 살리시고 죽음을 넘어 다시 살아나신 주 처음 마지막 모든 것 이루신 주를 찬양 새로운 숨을 쉴 수 있는 것 Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Empty cross and empty grave, life eternal, you have won the day. Shouting out, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day.
지난 우리 축제들을 돌아보면 우리 아이들도 정말 열심히 노력해서 열심히 연습해서 하나님 앞에 귀한 무대들을 올려드렸지만 특별히 우리 성도님들 가운데 자원하여서 함께 성가대로 찬양으로 이 칸타타를 한 2달간 준비해서 이렇게 함께 하나님 앞에 올려드렸던 그런 기억이 많이 납니다. 지난 한 7년 정도 동안 제가 계속 이 칸타타를 진행해 오면서 정말 많은 성도들이 참여를 해주셨어요. 이게 한 20명, 30명 되는 사람들이 함께 마음을 맞추고 또 시간을 맞추고 한다는 것이 참 쉬운 일은 아닌데 우리 성도님들이 정말 많이들 참여해 주셨고 올해도 참 너무 아쉽지만 우리를 위해서 이 땅에 오신 우리 예수 그리스도를 다시 한번 기억하고 그분 앞에 감사와 또 영광을 올려드리는 그러한 시간 되길 바랍니다. E aí pessoal, tudo bem? Um dos momentos que todo mundo espera depois de um dia corrido é o momento final. Eu lembro que eu estava tirando foto esse dia, olhar pelas lentes da câmera e ver todo mundo reunido depois daquele dia intenso é uma coisa que eu lembrei, que eu sinto no meu coração, é a saudade. Vendo essa cena, a saudade é uma coisa que fica, principalmente nesse momento que a gente passou nesse ano. Então é isso e aproveitem. 우리 같이 고요 한번 거룩한 마음으로 우리 함께 부르면서 우리 나를 위하여 이 땅에 오신 예수 그리스도를 다시 한번 묵상하면서 한번 찬양하도록 하겠습니다. 가사 띄워주시고요. 고요 한 마음. 주
momento que mais me vem na memória quando eu lembro é o Teatro dos Hayokja. Na verdade, o que mais me vem na memória são os ensaios, porque todo ano, durante o ano, né, ficamos em reuniões, discutindo, conversando sobre assuntos às vezes até muito sérios e pesados, mas especialmente nesse festival nós fizemos algo juntos, mas foi bem descontraído e bem divertido. E também foi o último festival com o Pastor Lee, né? Então também isso me marca demais. E esse é o momento que eu gostaria de lembrar com vocês. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨습니다. 해를 만드시고 달을 만드시고 사람을 만드시고 그들에게 손을 주셨습니다. 창조를 위한 손, 사랑을 위한 손, 방어를 위한 손, 사랑을 해야 할 손이 미워하고 도와야 할 손이 외면하고 방어를 해야 할 손이 공격하는 손이 되었습니다. 그러나 하나님은 사랑의 손을 내미시며 파괴되어져 가는 세상을 치료하십니다. 그러나 사람들은 그 손을 십자가에 못 박았습니다. 그분은 상처가 있는 손을 내미시며 반역한 세상을 치료하기 원하십니다. 기다리시며 그리고 사랑하시며 누구든지 나에게 오라 말씀하십니다. 이제 당신의 손으로 그분을 붙드시겠습니까? 아니면 거절하시겠습니까? 이제 그 선택은 당신 자신의 손에 달려 있습니다. O festival que mais me marcou foi o festival em 2006, que teve a apresentação do ILM. Nesse ano a gente reuniu desde os 8/9 até os 9/2 e a gente ficou madrugando na igreja antiga. E a gente ficou a madrugada inteira treinando a coreografia, escolhendo as músicas. E esse foi o festival mais marcante que eu tive no Chusará.
me lembro bem o ano exatamente, mas um momento muito marcante para mim foi... tinha casais aqui na frente, muitos casais, 3, 4 casais, se eu não me engano. Tava o pai da Giovana. Bom, até então eu conhecia ele muito pouco, mas assim, nunca vi ele falando muito. Era bem introvertido, mas tocou uma música, ele começa a fazer uma dança. Bom, eu não vou dar detalhes, olha o vídeo. Nesse mesmo ano, a gente juntou o Ministério em coreano e o Ministério em português dos jovens. E a gente preparou o festival inteiro. Então, desde a comida, a gente preparou uma parte do festival, né, dançando, cantando, e esse ano foi muito legal. Eu acho que é porque a gente preparou por meses, a gente treinou bastante e por isso eu tenho essa memória muito legal desse vídeo. Um momento que me marcou muito nos festivais foi o momento de comida.
poder comer junto com as pessoas, poder servir a comida para as pessoas. Eu acho que esse momento foi muito marcante para mim no festival. Sempre é um desafio elaborar grupos e fazer comida para mais de 300 pessoas. Mas, apesar dos pesares, sempre deu certo e todos comem muito bem. Vamos acompanhar no vídeo. Pão com carne, pão com carne! Pão com carne super gostoso! 나셔도다
for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for 축제를 영상으로 편집하여서 다시. Bom dia, boa tarde, boa noite, tio Zara. Tudo bem com vocês? Aqui é o Mick Torra. Pode fazer conversa de novo. Olá, te convido. Venha! Um momento que. Ah, para! Vocês estão me zoando! Esther, qual que é o momento do festival que você mais... 야! 열심히 할때 왜 그래? 나 돈 좋았어! 이렇게 가면 이제 못 가는 거야. Vocês vão ficar hoje, tá todo mundo me olhando. 자리에서 움직이면 안 돼. 자, Ei, você mesmo. Olha o que tá passando aqui, ó. Se seu coração mandar fazer uma festa aqui, ó, tá passando de novo, ó.